Alguns estudiosos observaram que essa passagem, quando o anjo Gabriel fala com Maria, ela tem mais sentido se ela for vista como sendo um comissionamento, como sendo o chamado de uma missão. No caso aqui, era a missão de Maria. E aí a nossa meditação hoje vai ser em torno desse chamado e como é então o chamado de Deus para as nossas vidas. Não existe cristão sem chamado, não existe cristão sem missão, porque é próprio da natureza da igreja a missão. A missão da igreja é proclamar o evangelho, é viver o evangelho, é testemunhar a vida de Jesus, a morte de Jesus. Está bem sintetizado na ceia, né? Quando a gente está celebrando a ceia, nós estamos celebrando, comemorando a morte de Jesus. Agora é um pouco estranho você comemorar a morte de alguém, né? Mas essa morte é, na verdade, o fim da nossa morte, porque Jesus triunfou e está assentado à direita de Deus e ele voltará. Então, é a natureza da igreja testemunhar de fato que Jesus veio, não é? E que ele cumpriu, ele realizou uma obra, ele consumou uma obra na cruz, que está assentado à direita de Deus, ele derrama o Espírito dele, o Espírito Santo, sobre a igreja, para que a igreja viva e testemunhe essa nova realidade, essa nova criação que será consumada de uma vez por todas na volta, então, do nosso Senhor. Então, a natureza da igreja é ser missionária, a natureza da igreja é a missão. Então, não existe cristão sem uma missão, sem um sentido, sem uma finalidade. Todos nós, nesse aspecto, somos missionários, né? Porque nós temos um sentido na vida, nós temos algo a realizar, nós precisamos cumprir com algo em Deus. E no chamado de Deus, ele opera nos mostrando ali de modo eficiente o que dia a dia precisamos realizar. Nós vimos na semana passada que a imagem e semelhança de Deus em Adão estava muito ligada ao domínio de Adão sobre toda a criação. Então a gente não sabe exatamente o que era a imagem de Deus, mas na hora que a gente vê o motivo pelo qual Deus criou Adão, que era dominar a criação e encher a terra com a glória de Deus, nós entendemos nesse aspecto o que é ser imagem de Deus. E nós vimos que Jesus veio restaurar essa imagem. Logo, existe algo relacionado ao reino de Deus, e Jesus disse que ele nasceu para ser rei, não foi? Então, vamos meditar aqui nessa passagem. Vamos meditar nessa passagem. Imagine que nessa passagem, gente, é como se você estivesse assistindo, ou lendo, ou assistindo um filme. Quando você vai assistir um filme, o enredo do filme começa em um cenário, né? Em algum lugar, e, enfim, em alguma circunstância, tem ali uma geografia, tem um clima, enfim. E aqui, no versículo 26 e 28, a introdução mostra o lugar e o personagem, né? Era Maria, o personagem é Maria, e ela estava ali em alguma aldeia, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então era uma aldeiazinha, uma cidadezinha pequenininha, que os judeus consideravam que fosse uma cidade insignificante. Falaram que, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E uma moça, uma jovem, pobre, virgem, não é? Que ninguém colocava confiança nela. Então esse é o cenário. Se a gente estender um pouco o cenário político, social de Israel na época, ele já vinha sendo dominado por outras nações há mais de 400 anos. Então tinha uma expectativa de um Messias que restauraria Israel, e Deus mostra esse cenário aqui no versículo 26 e versículo 27, olha, já colocando que esse filme que a gente vai assistir, esse cenário, Deus não precisa de relevância humana,
Deus não precisa da significância humana para fazer, para realizar aquilo que Ele tem que realizar. E Deus, para fazer com que a gente cumpra com o nosso chamado, com o sentido da nossa vida, Ele também não precisa de que tenhamos habilidade, Ele não precisa de que tenhamos um nobre nascimento, Ele não precisa de que tenhamos uma conta bancária extraordinária, Ele não precisa nem que a gente tenha influência. Então, esse é o cenário que Lucas coloca para nós aqui no versículo 26 e 27 de Lucas 1, que diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, está aqui a introdução, está aqui o cenário montado, onde nós vamos ver a convocação, o chamado de Maria. Esse anjo, então, promove, da parte de Deus, um encontro com essa moça que é pobre, que mora numa cidade que ninguém tem a menor consideração por ela. Esse anjo, então, está promovendo esse encontro. Começa uma cena, né? Tem como se fosse aqui a cena do primeiro ato desse filme que vai mudar a história da humanidade. E essa cena acontece, algo extraordinário, que é o próprio anjo Gabriel, que assiste diante da face de Deus, da presença de Deus, para conversar com essa jovem. E ele diz assim, olha, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Tudo que Deus, todo chamado de Deus para nós é algo extraordinário, é algo grande, e geralmente também pode ser algo muito inesperado, né? Andar com Deus, viver o chamado de Deus, por vezes Ele nos colocar em situações que não é o comum, né? É algo, geralmente, pode ser algo extraordinário, não no sentido assim de ter uma perplexidade de grandezas, segundo o que a gente entende humanamente falando, mas o chamado de Deus vai nos deixar com a pulga atrás da orelha, buscando tentar entender o que significa o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus para nós sempre é um convite a uma alegria maior. Sempre é um convite a entender a boa nova. Sempre é um convite a ser mais feliz, a ser bem-aventurado. É isso que o anjo diz para ela. Você tem que se alegrar agora. Olha, eu trago aqui notícias de alegria para você. E você é muito bem-aventurada por isso. Você recebeu o favor de Deus. Em seguida, após essa apresentação, esse encontro, então o anjo traz ali o chamado então de Deus para Maria. E o chamado está aí no versículo 31 e 33, quando ele diz assim, olha, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, o chamado de Deus que o anjo está comunicando aqui para Maria é cuidar, é conceber e cuidar de ninguém menos do que o próprio Messias, o Filho de Deus. O que isso tem a ver conosco? O chamado de Deus para nós é guardar no nosso coração e nas nossas ações, na nossa mente, de ninguém menos do que o verbo de Deus, a palavra de Deus. É muito parecido o chamado dela com o nosso chamado. Nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, na nossa mente, ter o cuidado, ter o zelo de praticar a palavra todos os dias, de falar a palavra de Deus com todas as pessoas que conseguirmos, de entronizar a palavra de Deus dentro do nosso lar, com o nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, ver o nosso trabalho diário a partir da palavra de Deus. Esse é um chamado extraordinário, não é? De viver a palavra de Deus, de representar a palavra de Deus, de imitar Jesus em tudo o que fazemos. E aí, a resposta aqui de Maria, ela tem reservas, né? Sempre que você assistir um filme, você observa que o personagem central ali daquele filme, ele é chamado para algo, e nesse chamado que acontece na vida dele,
quando o chamado aparece, ele tem uma certa resistência. Ou uma resistência porque ele quer realizar aquilo, digamos que ele é um artista, então ele quer viver de tocar violão, de cantar as músicas dele, e muitas vezes esse chamado dele recebe ali alguma resistência, e aí daqui a pouco ele pega e chuta o balde, fala, eu não vou mais tocar violão, mas aparecem situações que ele precisa vencer aquelas situações para tocar o violão, para cantar a música dele, para fazer a poesia dele. Não é diferente conosco. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes a gente tem uma certa reserva, a gente tem uma certa resistência. No caso de Zacarias, pai de João Batista, o chamado de Deus para a vida dele, a reserva dele foi uma resistência incrédula, por isso ele ficou mudo. A reserva de Maria aqui, de alguma forma, não é uma resistência no sentido de ser incrédulo, mas é de tentar entender para melhor fazer, melhor cumprir a vontade de Deus. Então, ela fala, como é que vai ser isso então? Eu não tenho relação com homem nenhum, como é que eu vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida? É improvável. No entanto, eu quero entender melhor o que o Senhor tem para a minha vida, como é que eu vou ser capacitado, como é que eu vou ser revestido, como é que o Senhor pode fazer isso? Se o Senhor me mostrar como é que o Senhor pode fazer, eu estou aqui para fazer isso. E aí, então, o anjo tranquiliza ela, falando o que aconteceria com ela. E aí a resposta do anjo, tranquilizando ela, para ela cumprir com o chamado dela, é o seguinte, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E aí o anjo tranquiliza ela, mostrando que ela vai ser capacitada pelo Espírito Santo. E o chamado que ela tem pela frente a cuidar é do próprio Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, o pai dele é Deus, Deus é responsável para cumprir, fazer com que ela cuide desse garoto que vai se tornar que é o nosso Salvador, que é o próprio Verbo de Deus. Deus mesmo é o provedor e o capacitador de Maria para que ela cumpra com o seu chamado. Da mesma forma conosco. Nós cumprimos o nosso chamado não na força do nosso braço, não na nossa habilidade. O que Deus tem chamado você e eu para realizarmos como igreja, que é sempre grande, as promessas de Deus, aquilo que Deus quer que a gente viva, é sempre grande. Como é que vai ser realizado? É no poder do Espírito Santo. Assim como foi com Maria, é também conosco. Por isso Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é o Espírito Santo que nos capacita todo dia a vivermos o chamado extraordinário, esplêndido de Deus para nós. E com isso o anjo ainda dá um sinal para ela. Fala que Isabel, que já era uma velhinha, ela tinha ficado grávida e ela já estava no 6º mês. Né? Como sendo assim, olha, tá vendo? Todo mundo dizia que era impossível, mas foi possível para Isabel. E aí então a conclusão desse chamado, dessa vocação, está no versículo 38, quando então Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E assim é conosco. Que assim seja no dia de hoje e que Deus comece um novo movimento nas nossas vidas, para que Ele cumpra nas nossas vidas o chamado dele, para que Ele opere em nós eficazmente, para que cumpramos com o chamado que Ele tem para nós. Você tem uma vocação, você tem uma missão de representar Jesus no planeta Terra. Então que seja revestido do poder de Deus, seja revestido do Espírito Santo e encare a sua vida sempre sabendo. A sua vida não é obra do acaso, não é uma série de acidentes ininteligíveis. A sua vida, nela tem que estar representado o chamado de Deus. A sua vida tem sentido. Foi Deus que te planejou, foi Deus que te predestinou para ser a imagem de Jesus. A sua vida, então, com todos os desafios, com todos os dramas, com todas as tribulações, com todas as angústias, é um chamado de Deus. E Deus vai usar todas as tribulações e angústias para que você seja a imagem de Jesus e seja alegre e represente a alegria de Deus. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Você também é muito favorecido. Alegre-te no Senhor no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Hoje